Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Sua conversão tem produzido frutos? Eu estava pensando, refletindo em algumas palavras da Bíblia e trazendo isso para a minha própria vida. Analisando tudo o que já vivi e as pessoas que passaram pela minha história. E pude notar algo muito claro. Quando há conversão verdadeira, há processo. Há poda, há dor, mas há fruto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15,2. Desenvolvimento. A poda. Tudo o que eu passei, humilhações, desgastes emocionais, acusações, rótulos, coisas que muitas vezes eu perguntava a Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? O Senhor sabe que eu não fiz. O Senhor sabe quem eu sou. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmos 139, 1-2. Mas Ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como o ouro. Jó 23:10. Foram muitas lágrimas, muita dor real, muita angústia. Tu contas as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. E hoje, olhando para trás, eu consigo discernir. Foi Deus me separando, de lugares, de pessoas, de vínculos que não convinha permanecer. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. A Bíblia diz que aqueles que permanecem em Cristo dão muitos frutos. E diz também que o Pai poda para que dê ainda mais frutos. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15:4. A poda dói, mas ela ensina, ela fortalece, ela lapida. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Hebreus 12:11. Desenvolvimento. Os frutos. Quais foram os frutos? Além dos frutos do Espírito, mais amor, mais empatia, mais misericórdia, mais compaixão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22-23. Eu não me tornei alguém amarga. Não endureci o coração. Não desenvolvi ódio, nojo ou sentimentos de trevas. Olhando diligentemente para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe. Hebreus 12:15. Pelo contrário, foi lapidado aquilo que já existia na minha essência. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Hoje eu aprendi a discernir quando há mentira, quando há engano, quando há trapaça, quando alguém pensa apenas em si. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. O passado não foi apagado, mas ele não me perturba mais. Ele virou aprendizado. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Desenvolvimento. Testemunho. E é por isso que a vida se torna testemunho. Você não nega o que viveu. Você não apaga o que Deus curou. Você testemunha. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Porque Deus permite que você passe por algo, te fortalece, te cura, para que você também fortaleça e ajude a curar outros, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. 2 Coríntios 1:4. Isso é fruto do reino. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. João 15:8. Reflexão, conversão verdadeira. Agora, existe algo que precisa ser refletido. Há pessoas que dizem que se converteram, mas negam o passado. Não testemunham do que Deus libertou.
não falam de onde Deus as tirou. Torna-te para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Lucas 8:39. A conversão não é apenas descer as águas. E depois, onde estão os frutos? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Quantas pessoas você alcança com o seu testemunho? Quantas pessoas você edifica? Quantas você ajuda, ouve, aconselha biblicamente? Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. Efésios 4:32. Ou você apenas frequenta um templo e passa a semana inteira sem frutificar? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Realidade, sem aparência. Eu não vivo abundância financeira. Nem tudo na minha vida dá certo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16:33. A Bíblia não diz que tudo prosperando vem do Pai. Não ajunteis tesouros na terra. Mateus 6:19. Eu ainda vivo escassez. Às vezes tristeza, às vezes angústia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34:19. Mas eu estou aqui, aprendendo, discernindo, crescendo em sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Provérbios 4:7. Recebendo entendimento, inclusive através de sonhos. Porque Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Jó 33:14. Não estou aqui para me exaltar. Não busco aplausos. Não busco holofotes. Não busco reconhecimento humano. Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Estou apenas compartilhando o que vivi e o que ainda vivo. Diga-o os remidos do Senhor. Salmo 107:2. Encerramento. A pergunta final. Então fica a reflexão. Quais são os seus frutos? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Não para apontar, não para julgar, mas para olhar para dentro. Examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. O que você tem feito pelo reino? Você tem testemunhado? Tem ajudado pessoas? Porque tive fome, e destes-me de comer. Mateus 25:35. Ou apenas mantém aparência de piedade, mas nega o poder. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:5. Essa é a reflexão de hoje. Essa mensagem faz parte do que tenho vivido, aprendido e discernido ao longo do caminho. Os livros que escrevi nasceram desse mesmo lugar, da caminhada, da poda, da dor, da cura e do aprendizado diante de Deus. Eles fazem parte do sustento deste ministério e também são uma forma de alcançar pessoas que talvez nunca ouviriam esse testemunho de outra maneira. Se esse conteúdo falou com você, vou deixar o link na descrição do vídeo. Tudo para a glória de Deus, sem aparência, sem religiosidade, apenas fruto sendo gerado no tempo certo. Deus abençoe.